Olá, amigos, olá, amigas. Vamos continuar o Estudando com Joana no livro O Ser Consciente, A Conquista do Self. Vocês já comentamos antes que tornar-se consciente é o conhecimento da própria existência. É sempre importante nos lembrarmos que Joana nos diz que a visão transpessoal do êxito e do fracasso está íncita na pessoa, no interior de cada um de nós, que é o eu profundo, a pessoa real, né? A criatura, quando está harmonizada consigo mesma e com as outras pessoas e com a natureza, ela encontra o êxito com mais facilidade. O êxito, ele gera paz. O fracasso gera inquietude. Então, é muito importante esse livro porque ele nos ensina o autodescobrimento, a autotransformação, o autoamor. E o capítulo Ser Pessoa, Joana diz que do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanistas, comportamentalista e existencial a novos potenciais que estruturam o ser pleno. Posteriormente, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos começar a ter o conceito de consciência. E Jung, ele definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida que essa relação é percebida pelo ego. Mas a complexidade vai além disso, vai além dos limites do sonho, do delírio, de estabelecê-la como condições ótima ou lúcida, no qual os episódios psicóticos cedem lugar à normalidade, o discernimento, ao equilíbrio gerador de harmonia. E aí nós vamos encontrar que a consciência, ela comporta a consciência ordinária e os estados modificados de consciência, que facultam uma visão dilatada, sem os limites do real aceito, do real sonhado e do real psicótico. Vai muito além disto. Então a pessoa é, acima de tudo, a sua mente. O que elabora, torna-se. E quando cultiva, experimenta, né? Alcançar a autorrealização é a meta do ser, é a meta de todos nós. Isto acontece quando a individualidade, que Joana diz que é o espírito em si, que é o somatório de todas as experiências, de todas as vivências, torna-se plena, a individualidade, e potente, né? Mas para conquistar a si mesmo é necessário o autoconhecimento, examinar-se sem emoção, sem sentimentos de autocompaixão, sem justificação, sem autopromoção. O autodescobrimento, ele permite que a pessoa se conscientize realmente das suas necessidades e como realizá-las. Portanto, vamos ver a que passo ela nos propõe. Então, primeiro ela nos diz que a transitoriedade da vida, ela responde pela morte rápida da ilusão e pela destruição dos seus castelos, que produz estados lamentáveis emocionais. Em especial naqueles que ficam muito agarrados a esse mundo ilusório, que logo se percebem de mãos vazias, sem qualquer base que apoie as suas inspirações. Daí vem as enfermidades. E as diversas enfermidades e as variadas frustrações que se radicam no ego vêm dessa ilusão. Então, por isso, a criatura vitimada por essa ilusão, por conflitos rudes, ela acaba elaborando estados narcisistas e afoga-se na contemplação da própria imagem, como é o mito de Narciso. Então, existem alguns fatores, Joana nos fala, sobre a desintegração da personalidade. E quais são eles? Primeiro, a autocompaixão. A mente, quando ela é acionada pela vontade, ela torna-se cárcere sombrio ou asas de libertação. E ninguém se lhe exime a influência
da vontade. Então, conduzida pelos escuros corredores da lamentação, a pessoa que se lamenta, vive se lamentando, ela desatrela e condiciona e aprisiona o ser demoradamente. Então, todo aquele que se faculta a autocompaixão neurótica é portador de insegurança e complexo de inferioridade, que muitas vezes disfarça exatamente recorrendo inconscientemente, mesmo sem saber, a transferência da piedade de si mesmo, sem qualquer respeito às pessoas. Isso porque a criatura está num ciclo ainda de egocentrismo, de primitivismo. A segunda causa de desintegração, Joana nos fala que são as queixas. As pessoas que se lamentam muito, que se queixam demais, elas permanecem na infância psicológica. E aquele que tudo se queixa tem uma personalidade desestruturada, permanentemente sobre bombardeios de pessimismo, de azedume, dos raios destruidores da mente rebelde. Por isso que Joana nos diz que a queixa que se faz a criatura portadora, ela é reação mental e emocional patológica. Reflete a nossa insegurança e a nossa perturbação. Então, a queixa, ela muitas vezes ela oculta conflitos perturbadores. E ela se torna uma ferrugem na engrenagem do psiquismo. É um cruel verdugo de quem a cultiva, de quem a mantém. Então, é muito importante a queixa, tanto é que nós temos muito cuidado com o paciente hipocondríaco que vive se queixando, e o estímulo que Joana nos dá é que todas as vezes que vem à nossa mente queixas, lamentações, substituir pela compreensão. Isso é um valioso mecanismo de defesa da vida, porque essa substituição pela compreensão diante dos fenômenos da vida nos mostra que muitas vezes que nós não temos controle sobre esses fenômenos da vida, sobre o que está no exterior. Ela nos fala também sobre os gigantes da alma. Quais são os gigantes da alma? Os gigantes da alma: ressentimento, ciúme e inveja, que entorpecem os sentimentos. E nessa busca pela conquista de si mesmo, os espíritos nos dizem, Francisco Xavier já nos alertava que esse momento é o momento de trabalhar os nossos sentimentos, de amadurecer essa compreensão, não é? Isso porque esses gigantes da alma, Joana nos diz que eles estimulam a nossa inferioridade, porque vitalizamos e cristalizamos o ressentimento, ciúmes e inveja. Então vamos ver cada um deles. O ressentimento, ele se caracteriza por uma expressão de inferioridade, consciente ou não. Ele trabalha sempre para sobrepor o ego ferido. A pessoa se sente com o ego ferido, me magoou, fiquei ofendido, e isso demonstra que a criatura ela está sempre querendo sobrepor aquele que ele acha que o feriu. Então ela nos diz que o ressentimento ele pode ser comparado à ferrugem nas peças da nossa sensibilidade, que transfere-se para a nossa organização somática, para o nosso corpo físico, levando a doenças do coração, doenças gástricas, hipertiroidismo, problemas de pressão arterial e tantas outras patologias que vêm por conta das mágoas e ressentimentos. Tá? Então, observar sempre o ressentimento exteriorizado, que deve ser combatido mental e racionalmente, eliminando essa ingerência do ego que está sempre dominador, ferindo para podermos libertar o ego profundo que é o nosso espírito. Não é? E este, muitas vezes, como ela nos diz, está inegavelmente colocado em segundo plano, esquecido. Por isso é importante estarmos alertas nessa compreensão de nós mesmos. O segundo gigante é o ciúme.
O ciúme, ela nos fala que tipifica a insegurança psicológica e a desconfiança sistemática. A presença do ciúme na alma transforma a pessoa em um algoz implacável. Por isso que a gente vê tantos crimes passionais, tantos amores destruídos por conta do ciúme. O paciente, a pessoa, acaba tombando na própria malha, onde ele estertora suspeitas e inverdades. Está sempre construindo, né? E nunca encontra apoio. Quando conta para algum amigo, alguma pessoa, e a pessoa não o apoia, ele já sente que aquela pessoa é um inimigo. Então, o ciúme tende a levar a sua vítima à loucura. E o ego enciumado, ele fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve a paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais do ser. O outro gigante é a inveja. A inveja é uma fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser. Não é? Existe uma necessidade sempre da criatura, da autoafirmação, de autovalorização. A pessoa que tem inveja, o paciente que tem inveja, ele lamenta o triunfo do outro, o sucesso do outro, porque não o meu. E isso, ele compete sempre com intriga e maledicência, cesseando o caminho do outro. Então, ele aguarda o insucesso do adversário e ele se compraz em observar e perseguir, acoimando por insidiosa desdita íntima, sempre esperando que o outro caia. Então, a inveja é o resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como um patrimônio divino para todos, senão para si mesmo. A inveja, ela descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, só que antes da criatura enviar aquelas correntes mentais, aonde é que fica? Em torno dela mesma. Por isso, esse fulcro gerador, que é a própria pessoa, também é envolvido nessas malhas terríveis da inveja. Então, por tudo isso, é necessário uma mudança do padrão de comportamento. Então, o ego, ele tem verdadeiros disfarces que ele escamoteia, se esconde, e aí eles para dominar o cenário, né? Cada pessoa revela no seu comportamento a sua realidade íntima. Então, a observação de cada um de nós é extremamente importante, porque muitas vezes nós somos muito ágeis em observar o outro e julgar, e esquecemos de nos observar. É por isso que, bem lembrado, nos lembrarmos que Jesus nos ensinava a olhar primeiro o cisco no nosso olho, para evitar isso de olhar sempre para o olho, a trave que está no olho do outro, né? Então, essas mudanças, muitas vezes nós encontramos padrões de comportamentos que a gente socialmente são aceitos. Nós disfarçamos, mas especialmente no ambiente exterior, na sociedade, no ambiente de trabalho, nós colocamos um padrão de comportamento que não é o nosso real, não é? Então, mas é considerado pela sociedade. Só nós sabemos que aquilo é falso, que aquilo não é real. Então, essa descoberta, ela faz uma congruência de cada pessoa. A pessoa se olhar e se respeitar. Então, a estrutura psicológica da pessoa humana, ela necessita de uma renovação e um estudo de si mesmo. Isso para crescer psiquicamente e desenvolver os equipamentos orgânicos e perispirituais, responsáveis por esse crescimento contínuo do ser. Então, a conquista de si mesmo é um desafio constante, é o dia a dia, todos os dias estarmos avaliando como nos ensinou Santo Agostinho. Então, a harmonia psicológica é o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. Por isso que Joana diz que é importante nos conhecermos. Mas o ego, para impedir essa transformação e dominar, ele tem verdadeiros mecanismos. E quais são esses mecanismos de fuga
que o ego utiliza-se para continuar dominando. Então, são mecanismos de escape, escapismo, autossabotagem, e isso é uma forma de preservar o domínio na pessoa, né? Então, isso oculta a realidade e faz com que adiemos essa busca pelo autoaprimoramento. Então, o primeiro deles é a compensação. A compensação, ela veio especialmente do trabalho de Alfred Adler, que ele, na sua psicologia individual, ele dizia que tudo se resumia no indivíduo, a psicologia individual. Então, Adler, ele estudou aquelas pessoas em torno do seu consultório e observava o complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade é a ideia mais influente da psicologia individual. Isso porque mostra que a personalidade e o comportamento é o resultado do trabalho das pessoas para superar um sentimento inerente àquela inferioridade. Uma pessoa que era anão, então ele fazia tudo para se mostrar grande, né? Uma pessoa que tem um determinado defeito, então ele supera aquele defeito em busca do sucesso, como numa autoafirmação. Esta é o mecanismo de compensação que Adler descreveu. Então, o comportamento e a personalidade era determinado pelos confrontos de forças sociais, profissionais e relacionada ao amor. Adler, ele acreditava que cada pessoa era única e que nenhuma das teorias anteriores esclarecidas para se examinar cada pessoa era válida. Então, na psicologia individual, o princípio central é lutar pelo sucesso e pela superioridade, para vencer aquele complexo de inferioridade. Então, Adler, ele propôs os traços da personalidade em alguns quesitos. Por exemplo, compensação. É quando uma pessoa sofre uma desvantagem, ela se sente inferior aos outros. E a compensação tem o objetivo de superar essa vantagem. Segundo, resignação, quando as pessoas se rendem às suas desvantagens e se contentam com ela. É o que acontece com a maioria das pessoas. Não, é assim mesmo, é assim que deve ser, e a pessoa se contenta. Essa é a resignação. E o excesso de compensação. E o que é isso? É quando a pessoa fica empolgada com a ideia de compensar suas deficiências ou desvantagens e exagera as suas lutas. Para Adler, essas pessoas eram neuróticas, porque exageravam essa luta constante. Joana vem nos dizer, neste livro, Ser Consciente, que essa compensação ela se enraiza nos fulcros de algum conflito, que nos leva a exagerar determinada tendência, como fenômeno inconsciente, que nos demonstra o contrário. Então, o excesso de devotamento a uma causa, uma ideia, uma compensação ao medo inconsciente de sustentá-lo. Então, na compensação ocorre uma formação de uma reação que responde pela necessidade de um efeito psicológico contrário. Então, quando a pessoa ela é muito devotada, se torna fanática, né? Então, é essa compensação, essa atitude exagerada de desejos inconscientes opostos. Outro mecanismo de fuga do ego é o deslocamento. O que é o deslocamento? A consciência ela exerce sobre a pessoa um critério de censura. E quando surge um impulso de censura, a consciência proíbe e apresenta-se sem reserva. O que é que o ego faz? Ele faz um deslocamento. Ele desloca para outras pessoas, para outras situações. A pessoa, isso aconteceu, isso, por isso, isso e isso. É uma justificativa que para a pessoa, ela está sendo censurada pela sua própria consciência. Então, ela desloca para justificar aquilo. Então, o ego, ele desloca essas reações de violência contra objetos que são quebrados. A pessoa está com muita raiva, joga um vaso precioso na parede, aquilo é um deslocamento. Ou para outras pessoas, que não tem nada a ver com a problemática, mas ela joga, é o deslocamento. Então, a hostilidade da criatura, ela faz a pessoa reagir a situações ilusórias, imaginárias ou reais.
E isso acaba fazendo com que a pessoa se habitue a isso. Vejam como é grave, porque a gente nem percebe que a gente tem essa atitude de jogar para as pessoas ou para situações, não é? Outro mecanismo de fuga é a projeção. O que é a projeção? A repressão inconsciente do conflito, da personalidade, faz a pessoa projetar nos outros indivíduos as circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e responsabilidade por eles. Todas as vezes que você vê uma pessoa combater exageradamente algo, determinados traços de caráter de alguém, é porque ela está se projetando nele. A pessoa critica muito algo, aquilo é uma projeção. Isso, inclusive, a população já existe as pessoas já conhecem isso, está se projetando em alguém. Isso torna a vítima um espelho no qual a pessoa se reflete inconscientemente. E a introjeção, que é outro mecanismo também, ele se caracteriza com a conscientização das qualidades das pessoas que nem pertencem à pessoa. Por exemplo, a pessoa admira alguém, então ela assume aquela qualidade daquele ser que ele é o herói, que admira, e ela introjeta-se na vida dessas pessoas, as quais ela ama e se identifica. E ela aceita ser parecida com ela. Na verdade, isso é falso, isso é uma ilusão, mas ela se projeta como se fosse aquela pessoa. Quantas pessoas fazem cirurgias plásticas para parecer com determinado artista, determinadas pessoas, até a Barbie, vocês sabem disso, né? Então a pessoa assume forma, hábitos, trejeito, traquejo, modo de falar, modo de comportar-se, isso é uma introjeção. E a racionalização é um mecanismo de fuga, segundo Joana, da maior gravidade. Isto porque a pessoa sempre busca justificar o erro mediante motivos justos. A pessoa acha que aquele motivo é justo, ela está racionalizando. Isso faz com que a pessoa degenere até o senso crítico, a sua integridade moral, assumindo posturas perniciosas e equivocadas, não é? Então, essa dicotomia, Joana nos diz que torna-se um mecanismo muito perturbador, porque a pessoa passa a negar o real a favor do que ela imagina e cria. Quais são, então, os condicionamentos para uma mudança saudável de cada um de nós nessa busca pela conquista interior? Em primeiro lugar, a amor-terapia, que vem dos ensinamentos evangélicos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas às vezes as pessoas podem achar assim, amar ao próximo como a si mesmo. Não seria um egoísmo? Não seria a pessoa querer se exaltar? E Joana nos diz que não deve ser confundido, mas como um respeito à vida e à felicidade que o indivíduo merece, que cada um de nós merece, porque a lei de Deus é igual para todo mundo. Então isso trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios, dos cuidados morais, intelectuais, espirituais para consigo mesmo. Que aquele que passa a respeitar o outro, ele se respeita, ele permite que o outro seja ele mesmo, né? Por isso ela chama que é o amor saudável. Então o alto amor, ele induz a elevação dos sentimentos e as conquistas dos valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Os pensamentos de autoestimulantes, autorrefazentes, o alto amor, eles são necessários para desenvolver o intelecto, emoção, para marcharem juntos num voo a dois. Tá? Então, o conhecimento e a fraternidade fraternal, ela é extremamente beneficente. Faz bem primeiro aquele que o pratica e auxilia depois aquele que necessita. Por isso que nós temos a nossa bandeira, a caridade. Através da caridade, do auxílio ao outro, você se beneficia o outro e cresce junto. Né? Então, por isso, essa mudança de padrão, de comportamento saudável, ela inclui amor, intelecto, desenvolver a inteligência, o conhecimento, emoção e o sentimento.
Então, na conquista do ego, é extremamente importante analisarmos, mais uma vez, mágoas e ressentimento. É muito importante o enfrentamento consciente das nossas mágoas, que irá nos demonstrar que muitas vezes elas nem são verdadeiras. Às vezes nós criamos, elas nem têm sentido, são frutos da nossa imaturidade psicológica, da presunção do ego, de querer ser muita coisa, de atribuir merecimentos que não temos. Então a mágoa é a consequência da imaturidade psicológica, de uma atitude retraída, desconfiada, resultante da predominância da nossa natureza animal, desse egocentrismo, desse egoísmo sobre a natureza espiritual. Então a conquista do ego e todos os seus atributos, ele possibilita a meta primordial da existência terrestre, que é essa busca por investimento de todo o nosso potencial humano, emocional, moral, intelectual, amoroso. Então, o ser psicológico, ele é estruturalmente a soma de suas emoções e conquistas, que caracterizam a sua individualidade pessoal no processo de evolução. A libertação desses conscientes, desses conteúdos do nosso inconscientes, esses conteúdos negativos, ela é inevitável, nós precisamos fazer, e isso é extremamente importante. Hoje trabalhamos muito nas psicoterapias, mas a psicoterapia espírita e a evangelioterapia é fundamental para a libertação desses conteúdos negativos. Então, libertação significa felicidade. E a felicidade é a consciência enriquecida pelos conteúdos superiores, que significa plenitude e o reino do céu mesmo na terra. Então, no início, na fase inicial de cada um de nós, nesse ser primitivo, egocêntrico, o ser ele se aprisiona no emaranhado das coisas exteriores, a necessidade de mostrar-se, de estar bem com a sociedade, com o outro, ser aceito e ser amado. E por isso aparecem os conflitos e nós nos desequilibramos. Então, passamos aos estados neuróticos, a insatisfação, ansiedade, medo ou alucinações variadas. Então é muito importante termos cuidado e ver o que é importante para nós, o que é essencial para a nossa vida. Fazer a autoanálise, o autoaprimoramento, o autodescobrimento. E Joana diz uma frase muito importante: não se julga, não se culpa, não se justifica, não se acusa, apenas descobre-se. Então a autoanálise é essa busca gradativa. E ela nos diz, Joana, que esse acesso que nós temos, já falamos anteriormente, as várias formas, as várias etapas de consciência, né? A consciência de sono sem sonho, de sono com sonho, de sono acordado, de transcendência e a consciência cósmica. Então, mas isso ela é realizada pouco a pouco através das várias encarnações que nós vamos adquirindo vitória sobre os karmas negativos. E mediante essa lei de causa e efeito, nós vamos passo a passo no esforço de nos libertarmos e crescermos. Então é muito importante a busca do propósito de vida de cada um de nós. Esse é o sentido da vida, o significado da vida, que centra-se na busca e no encontro da felicidade. Cada um de nós precisa descobrir esse significado da vida, esse propósito que cada um de nós tem. É um desafio existencial, a busca da felicidade. A felicidade que tem a ver com a identificação do indivíduo com os seus sentidos e sensações, seus sentimentos e emoções, ou as suas mais elevadas aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas, especialmente com a verdade, como Gandhi dizia. Gandhi, ele dizia, meus compromissos com a verdade, ou seja, meus compromissos com Deus. A saúde, em seus vários aspectos, ela depende de tudo isso e depende especialmente do amor, especialmente de natureza psicológica, emocional. Então é quase sempre resultante do nosso interrelacionamento, seja
conjugais, amigos, na nossa família. Isso é muito importante porque, pouco a pouco, nós vamos nos desfazendo das máscaras e sendo nós mesmos autenticamente. Então, o homem consciente, ele é a conquista do herói interior. O ser consciente significa estar desperto, responsável, não arrogante, não submisso, livre de algemas, liberado do passado e do futuro. A conquista de si mesmo, ela depende realmente de cada um de nós. Ela independe do ter, do reter. Ela prescinde do interesse e da luta de cada um de nós. A segurança psicológica do ser, ela centraliza-se no autoconhecimento, na autoidentificação, no autoamor. O homem que se conquista, ele supera os mecanismos de defesa, supera os mecanismos de fuga e exalta esses mecanismos de defesa espirituais que vêm de dentro. E esses mecanismos de fuga, ele, a partir do momento que nós conquistamos, nós vamos deixar de transferir a responsabilidade para outros. Vamos enfrentar sem acusações, sem justificação e sem perdão. Portanto, repetindo aquela frase de Joana, não se julga, não se culpa, não se justifica, não se acusa, apenas descobre-se. É o momento que o ser se autoconquista, essa conquista interior do self.